Turma, meu nome é Maurício Benvenuti, boa noite a todos e todas, um prazer imenso estar aqui. Conheço o João desde 2016, quando o João participou de um programa nosso da Starse, uma das empresas que eu sou sócio no Vale do Silício. A gente é uma escola de negócios, a gente capacita profissionais brasileiros em vários polos de inovação pelo mundo, e de lá para cá a gente foi conectando vidas, carreiras, e a gente começou a trocar muito sobre as oportunidades que poderiam existir e que a gente poderia trabalhar juntos. E aí, com o meu background na indústria financeira, o João com background na indústria telecom, a gente começou a ver que essas duas indústrias tinham muita similaridade com a oportunidade que se apresentava no setor de energia. E aí, conversa vai, conversa vem, Energy Advisor, enfim, todo esse conceito e tudo que vocês estão vendo aqui nasceu muito dessas conversas que a gente tem já desde 2016, a gente tem feito parte das nossas relações, digamos assim. Meu objetivo aqui, turma, eu vou compartilhar um pouco da trajetória de como é que a gente trouxe a profissão do Financial Advisor para o Brasil e de que maneira a gente construiu todo o pilar e o alicerce da expansão da XP baseada nisso. Assim, as decisões, o que fez a gente tomar certas escolhas, e o objetivo aqui não é fazer um monólogo, uma conversa unidirecional, mas qualquer pergunta que vocês tenham, eu estou de olho no chat aqui, fiquem à vontade para perguntar. O Gessé perguntou aqui, ganhar quanto de dinheiro? Desenha para nós. Eu vou mostrar aqui alguns casos de sucesso, enfim, de 3 escritórios que começaram pequenininhos, enfim, hoje são grandes operações de 3 escritórios de Financial Advisors para tentar tangibilizar. Pô, a gente está aqui falando de energia, o que o mercado financeiro tem a ver com isso? Eu vou trazer a história da construção da XP e da construção do modelo de Financial Advisors, fazendo os links justamente do porquê eu acredito demais que o que tende a acontecer no setor de energia foi o que aconteceu com o setor de finanças, que a gente construiu, e com o que aconteceu na indústria telecom, que o João acompanhou. Rapidamente, um pouquinho do meu background, para quem não me conhece, eu sou gaúcho, nasci na Serra Gaúcha, eu tenho muito orgulho da cidade de onde eu vim, sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores do estado do Rio Grande do Sul, eu cresci com a educação correndo nas minhas veias, então falou em educação, eu estou dentro, e boa parte da trajetória profissional minha no Brasil se deu na construção da XP. Eu entrei na XP em 2006 para 2007 e fiquei até 2015. Foram 9 anos como sócio da empresa, trabalhando justamente a expansão da XP do Rio Grande do Sul, onde a gente construiu a operação, nasceu em Porto Alegre, para o Brasil. É um pouquinho disso que eu vou compartilhar aqui com vocês, com o olhar para o Financial Advisor. Em 2015, eu saí da XP, vendi as minhas ações e me mudei para São Francisco. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem na confusão, naquela bagunça de empresa que está começando. O meu valor profissional ele aparece nesse estágio inicial de construção de empresas. Não sou um profissional que agrega estruturas organizadas. Eu me dou muito bem e agrego muito valor na transformação daquela bagunça das empresas que estão começando em algo estruturado, em algo organizado, em fazer crescer aquilo de uma maneira orquestrada. Então, depois que a XP saiu dessa bagunça e virou uma empresa organizada, eu senti que estava na hora, tinha cumprido meu papel, estava na hora de virar a página e trilhar um novo desafio na minha vida. E eu fui para o Vale do Silício para passar 2 anos fazendo uma pós. Eu estava com o no competing na XP, eu não podia atuar no mercado, eu achava que fosse voltar para o mercado financeiro, então eu pensei, poxa, deixa eu aproveitar esse período para me capacitar. Fiquei quase 10 anos ali na construção da XP, praticamente sem férias, trabalhando de segunda a segunda, era realmente uma loucura, e eu fui abrir minha cabeça. O que está acontecendo no mundo, né? E o Vale do Silício é uma região que nos últimos 70 anos vem construindo boa parte das inovações que vem transformando, né, a história da humanidade. Computador pessoal, internet, enfim, toda a indústria.com. Agora se fala muito em inteligência artificial e a principal empresa do mundo, a OpenAI, fica em São Francisco. Então o Vale ele tem essa capacidade de se reinventar e de construir coisas já praticamente há 7, 8 décadas. E lá eu comecei a tomar uma porção de tapas na cara em relação a alguns conceitos que para mim eram verdades absolutas e que o Vale foi me mostrando que não eram tão verdades assim. A partir do momento que eu comecei a me relacionar com profissionais que estavam criando e gerindo empresas de uma maneira muito diferente à forma como possivelmente todo mundo aqui aprendeu, e que essas empresas, muitas delas estavam se tornando líderes dos seus segmentos globais, eu comecei a ver que, Maurício, você tem que se reinventar. Então eu comecei a mergulhar nesse mundo da inovação do Vale do Silício a partir de 2015. O Marcelo Maisonave, que fundou a XP junto com o Guilherme Schmoll, a gente morou 4 anos, fomos vizinhos lá no Vale, então foi um período muito bacana, porque a gente já convivi com o Marcelo durante 10 anos na XP, depois convivemos mais 4 anos lá no Vale, praticamente todos os dias, indo a eventos, e essa
digamos, essa participação e esse mergulho nesse mundo da inovação, das startups, da tecnologia, foi a base para a gente começar a entender, poxa, será que existe alguma oportunidade de criar um negócio aqui? E a gente observou que sim, a gente fez vários testes e começou a rascunhar a ideia de criar uma escola de negócios para capacitar profissionais brasileiros em relação às inovações do Vale do Silício. E a gente começou a fazer isso em 2016 e nasceu a Start University, que hoje, enfim, tem sua sede em São Paulo, a gente está presente em várias partes do mundo, que tem no seu DNA justamente a educação do agora, ensinar todas essas, como que essas transformações do mundo impactam negócios e de que forma a gente pode se preparar para isso. A primeira turma do Vale foi essa, em 2016, em agosto, foram 13 pessoas, a gente começou a levar mais e mais brasileiros e brasileiras, a gente tem turmas hoje de 100, 150 pessoas que vão para o Vale conosco. A gente começou a levar o Vale do Silício para o Brasil, fazendo eventos, conferências, enfim, até hoje a gente tem uma dinâmica muito grande de realização de eventos de inovação no Brasil. Na pandemia a gente criou a nossa área de cursos online. A gente ficou muito feliz que o XBA, que é o nosso principal curso de formação online, 40 horas de duração, e muito focado para negócios, ele foi eleito em Madrid o programa executivo mais inovador do mundo. A gente aplicou várias técnicas de tudo que a gente aprende pelo mundo. A gente está na China, está no Vale, está em Israel, está em Portugal. A gente colocou nesse curso. Foi algo que nos deixou profundamente contente. E desde 2022, eu troquei a costa oeste dos Estados Unidos para a costa leste. Eu estou morando em Miami neste momento, em função de Miami ter virado, principalmente da pandemia, ocorreu uma migração interna nos Estados Unidos muito grande, e Miami virou um centro, um polo de inovação muito representativo nos Estados Unidos, e a gente começou a executar os nossos cursos e programas executivos aqui também. Então, hoje, essa é a fotografia da Startse, está presente nesses locais do mundo, e a gente realiza cursos de formação executiva para capacitar brasileiros e brasileiras em relação ao que acontece nesses polos. Além da Startse, eu sou investidor e estou no conselho de outras empresas, IU, que é uma empresa do setor calçadista, sou investidor lá, estou no conselho da Zissul, que é uma empresa de colchões, na verdade, que tangencia toda a indústria do sono, colchão, lençol. A gente levou para o Brasil o conceito do bed in the box, né, do colchão dentro da caixa, isso lá em 2016 para 2017. Preservaland, que é uma empresa que promove a preservação ambiental por meio de tokens, usando blockchain e tecnologia em cima disso. Enfim, Doctors, que é uma plataforma de telemedicina para brasileiros que estão no exterior serem atendidos por médicos brasileiros e poderem comprar remédios prescritos em diversos países espalhados pelo mundo. Sou conselheiro de inovação da Associação Comercial de São Paulo, colunista de inovação do Estadão. Na quarta-feira, ontem, minha coluna saiu lá. Estou no conselho do MVA, que é uma torcida, que acho que quem acompanhou a Copa do Mundo viu que atrás do gol tinha uma torcida do Brasil, isso virou uma empresa, enfim, é uma torcida empresa, e está sendo bem divertido poder participar disso. E agora a RZK Energia, estou muito feliz de fazer parte desse projeto, acredito muito nisso, e é um pouco disso que a gente vai falar. Como eu mencionei no início, eu sou um apaixonado por educação e por compartilhar conhecimento. Desde 2016 eu entrei nessa vida de autor e já tem 3 livros aí. Eu já estou preparando um 4º para, em breve, lançar. Bem, turma, mais o objetivo aqui é falar sobre esse case da XP e assim como a gente construiu, principalmente a profissão do Financial Advisor no Brasil. A profissão do Financial Advisor já existia, mas era muito restrita a grandes family offices que tinham acesso. O que a gente fez na XP foi justamente democratizar essa profissão, né, e tornar ela acessível para praticamente qualquer brasileiro. Essa foi a nossa mentalidade. Na XP a gente sempre teve essa mentalidade de poder beneficiar a todos, né? Não só do ponto de vista do cliente, mas também das pessoas que trabalhavam conosco. A gente mencionou aqui, né, o João, do ganhar dinheiro, né? A nossa cabeça sempre foi como é que a gente pode fazer com que mais e mais e mais pessoas participem disso e possam, na medida que essa empresa cresce, usufruir e se beneficiar do crescimento da empresa. Então a gente não só criou o modelo de Financial Advisors, né, para replicar o que a XP oferecia localmente pelo Brasil, mas a própria XP, desde o início, a gente construiu ela como uma grande partnership, né? Ou seja, onde os funcionários que se destacavam podiam comprar ações da empresa e virarem sócios da empresa. Então, a XP produziu aí, certamente, muitos funcionários se tornaram, pela trajetória que construíram na XP, praticamente resolveram boa parte da sua vida financeira. Isso para a gente é um baita orgulho da gente ter
construído e impactado tantas vidas assim. Quando eu entrei, tinham 35 pessoas na XP, quando eu saí em 2015, eram mais de 1.000, e desses mais de 1.000, tinham cerca de 150, 160 sócios. Então, ou seja, cerca de 15% da empresa era sócia, né, nesse programa de partnership. E praticamente todas aquelas empresas ali que eu mencionei que eu faço parte de alguma forma, a gente atua no modelo de partnership. Bem, anos 2000, para quem tem mais ou menos a minha idade, 42 anos, talvez vai lembrar, o modelo do mercado financeiro era um modelo de uso, né? Um modelo tradicional, era aquele modelo antigo de se operar com uma corretora de valores. Você tinha corretoras de valores, se não existia um modelo de negócio consolidado, então, ou seja, sem o modelo de negócios, você tem que depender muito daquela força de vontade, né? Daquela garra, daquela raça, daquele trabalho árduo. A XP nasceu sendo uma corretora que oferecia basicamente um produto, que era o produto renda variável, produto ações. Era esse o carro-chefe da empresa. Então, basicamente, o que a XP fazia era ligar para clientes ao longo do dia. O operador, ele ficava ligando para clientes tentando fazer compra vale, vende Petro, compra isso, comprar e vender ações do mercado financeiro. Então, era um modelo baseado em muita força de vontade, com um produto ok, porque era um produto era um produto muito nichado, mas tinha uma certa demanda, mas exigia um fôlego muito grande, porque era todo dia aquele trabalho de pegar a lista de cliente, porque o produto corretagem, ele é um produto que gera uma margem interessante, mas é um produto que você tem que estar girando o cliente o tempo todo para fazer receita. Se você não opera, você não gera receita. Então você tem que fazer ele comprar alguma coisa ou vender alguma coisa para poder tirar uma comissão disso. Então esse era o modelo das corretoras nos anos 2000 no Brasil era basicamente um modelo tradicional, típico, clássico, e a XP era uma dessas corretoras. Lá em meados de 2006 para 2007, foi exatamente quando eu entrei na XP, o Marcelo Maisonave, aquela foto que eu mostrei ali, vivemos juntos no Vale do Silício, o Marcelo ele decidiu fazer no condomínio do prédio dele em Porto Alegre um curso, Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, para os moradores do condomínio. Porque para cada ligação que a gente tinha que fazer por um cliente para oferecer a ele comprar a Petrobras, a ação da Petrobras, por exemplo, era assim 30 minutos de ligação, porque o cliente não sabia o que é, mas quais são os riscos, mas como é que funciona, como é que eu tenho... Então, tinha toda uma novela que precisava ser feita em cada ligação para fazer a compra ou a venda de um ativo financeiro, de uma ação. E aí a gente pensou, poxa, e se a gente ensinasse 40, 50 pessoas de uma vez só a como investir na Bolsa de Valores, talvez na hora da gente ligar para essas pessoas para oferecer para ela comprar ou vender um ativo, uma ação, talvez ela, beleza, compra ou vende, porque ela já aprendeu os riscos, ela já aprendeu o modelo, vamos fazer um teste. E a gente fez esse teste, foi um sábado e um domingo lá no antigo prédio em que o Marcelo morava, tinham cerca de 35 pessoas, para nossa surpresa, as 35 pessoas resolveram abrir uma conta na XP, as 35 pessoas viraram clientes, e para essas 35 pessoas, basicamente, o trabalho de ligar e oferecer um ativo e de ele dar o ok, era uma ligação de 1 minuto. Era assim, uma coisa absurda. Então a gente pensou, caramba, isso aqui é game changer. Isso aqui mudou da noite para o dia o nosso negócio. Vamos fazer um outro curso. Fizemos um outro curso, mais 30 pessoas, mais 30 clientes, a mesma coisa. Opa, começamos a entender que a gente havia criado um modelo de negócio. E no meu ponto de vista, talvez o grande aspecto de qualquer empresa é realmente criar um modelo de negócio que faça sentido e consiga parar em pé, né? Os MVPs, né? O MVP de qualquer startup, quando ela nasce, é justamente como é que eu consigo criar o modelo de negócios que me faça perpetuar ao longo do tempo. Então, a partir do momento que a gente começou a entender que isso fazia sentido, criamos uma empresa para isso chamada XP Educação e a gente começou a fazer curso, aprender a investir na Bolsa de Valores, assim, Rio Grande do Sul inteiro. Porto Alegre, Caxias, a gente começou a expandir a nossa atuação de Porto Alegre para o interior do estado do Rio Grande do Sul. E aí do interior do estado do Rio Grande doSul, a gente começou a ir para Santa Catarina, a gente começou para o Paraná e a gente foi crescendo de Porto Alegre, digamos, para o norte do Brasil, e sempre com essa orientação. A XP ia sempre em dupla, a gente ia XP Investimentos, que na época ainda não era uma corretora independente, ela operava pela intracorretora, ou seja, XP era um escritório de agentes autônomos que operava pela intracorretora. Então a gente sempre ia com a XP Investimentos e com a XP Educação, chegava numa cidade, XP Educação fazendo curso, e aí convertia esses alunos em clientes e viravam clientes da XP. Então era
modelo de negócio. Então, essa aqui é a nossa fotografia em meados ali dos anos 2006 para 2007, 10 mil clientes, 16 filiais, enfim, a gente crescendo de Porto Alegre para o restante do Brasil. Neste momento, até este momento, nosso crescimento se dava com escritórios próprios, onde a XP era proprietária do escritório. A gente foi lá em Curitiba, a gente achou um lugar, a gente alugou aquele lugar, a gente contratou as pessoas, ou seja, a XP crescendo com a sua força própria, digamos assim, de crescimento. Então a gente abriu 16 escritórios nesse período. Então, o que a gente tinha nessa época? Eu lembro que eu entrei na XP e eu pensei, cara, foi assim, timing perfeito, porque o cenário altamente favorável. Cenário favorável porque o Brasil descobre a Bolsa, vocês lembram de 2006, 2007, aquela euforia dos IPOs, aquela coisa maluca, enfim, todo dia tinha um IPO de uma empresa entrando na Bolsa, as empresas abrindo capital e todo mundo querendo participar, ou seja, aquela euforia, Jornal Nacional, todo mundo assistindo, era notícia positiva, ou seja, cenário favorável, um produto altamente desejado, porque toda pessoa tinha um amigo que tinha participado de um IPO, que tinha ganhado dinheiro, e aí era toda hora a gente querendo entrar e participar, digamos assim, desse movimento, e a XP tinha encontrado um modelo de negócios. Então, melhor dos mundos, céu de brigadeiro, na sua primeira fase, digamos assim, a gente conseguiu escalar o negócio de uma maneira bastante interessante. Então, nessa época, a gente operava pela Intra, os concorrentes eram as outras corretoras, né? Talvez o grande concorrente que a gente tinha na época era a Ágora Corretora. A gente chegou a ter 30 escritórios próprios, né, filiais próprias da XP em 2007. Nessa época a gente se tornou o maior agente autônomo independente do Brasil. E no finalzinho de 2007 a gente tomou a decisão de comprar a Manchester e a American Invest, que eram duas corretoras. E neste momento, por comprar uma corretora, a XP se tornou uma corretora de fato. Ela deixou de ser um agente autônomo que operava pela intracorretora e passou a ser uma corretora propriamente dita. Nos tornamos uma instituição financeira. E aí começamos a mudar a empresa de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, porque a American Invest ela era uma operação que ficava no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, já tinha toda a estrutura lá, e a gente começou a expandir, a fazer a migração de Porto Alegre para o Rio. Por isso que a gente foi para o Rio de Janeiro antes de ir para São Paulo. Essa aqui era um pouquinho a turma lá na época da XP, na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Bem, 2007, maravilha. 2008 vem a maior crise da história do mercado financeiro, onde todo dia ninguém sabia onde era o fundo do poço. Quem viveu essa crise, eu tive não sei se foi o privilégio, mas eu vivi essa crise do setor financeiro dentro de uma empresa do mercado financeiro. Realmente, assim, foram dias caóticos, caos total. E nesse momento a gente notou que o nosso modelo era muito frágil. O modelo que a XP construiu, a sua primeira parte da história, era muito frágil, porque era um monoproduto, era um modelo baseado em um único produto. Produto é renda variável. E se esse produto ele não andasse bem, cara, ninguém ia querer comprar. E foi exatamente isso que aconteceu, porque num cenário onde tudo era contra, notícia contra, todo mundo perdendo dinheiro, aquela coisa de bolsa circuit break, e caía 10%, caía 15% por dia. E aí, como a corretagem é um produto que você tem que fazer o cliente girar para poder ganhar dinheiro, cara, as pessoas as pessoas congelaram. E aí você não tinha movimentação, a empresa parou de ganhar dinheiro. Então, foram períodos assim. Esse período, 2008, abril, maio, junho, foi assim caótico, porque a gente tinha 800 funcionários, demitimos metade, foi para 400. Na época, a gente entrou no que a gente chamou de módulo lunar da sobrevivência. A nossa analogia era quando uma pessoa que vai para a Lua, um astronauta, ele não leva para a Lua aquilo que ele acha que vai usar. Ele leva aquilo que ele tem certeza que vai usar, porque todo o espaço é calculado. Então, não vou me dar o luxo de, não, eu acho que vou usar essa jaqueta. Não, meu amigo, eu só vou levar se eu vou. Então, a gente usou a mesma ideia na XP, a gente cortou todos os custos, tudo que era possível, inclusive a ponto de tirar o papel do banheiro para secar as mãos e colocar ar quente, porque tinha uma economia, a gente foi no limite. Por quê? Porque a gente olhou para o caixa da empresa, todo dia a empresa tirava dinheiro do caixa para pagar a estrutura, e a gente disse, olha, existe esse tempo de vida para a XP fechar as portas. Né? Ou a gente atua dessa forma, ou a gente... E foi uma época, abrindo um lado pessoal aqui, que parte do time já tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Eu, inclusive, tinha ido nessa primeira leva. E todo mundo, praticamente, que saiu de Porto Alegre e foi para o Rio, morou, quem é do Rio aqui conhece ali a Península, praticamente todo mundo alugou um apartamento ali na Península. É um bairro que fica ali na Barra, enfim, fica
ficava pertinho da futura sede que a gente ia construir. E eu lembro que nessa época, assim, era tanto caos, que, assim, a gente alugou os apartamentos e a gente não tinha, porque os sócios, qual foi a decisão que a gente tomou? A gente vai ficar sem receber dinheiro. A gente cortou o salário de todos os sócios da empresa, para quê? Para ter dinheiro para pagar o time. Então, a gente, praticamente o meu ano inteiro de 2000, a partir do momento que estourou a crise, eu fiquei sem salário, ou seja, abri mão do meu salário para poder. Então, foi uma coisa assim tão. Eu lembro que, assim, que na Península tinha na piscina da parte dos prédios, tinha os colchõezinhos para você ficar na piscina, né? E assim, a gente pegava, como a gente alugou o apartamento e não tinha dinheiro para comprar móvel, a gente pegava o colchãozinho da piscina, pegava uns 5, 6, botava um em cima do outro, cara, e foi a cama de muita gente por muitos meses. Porque, assim, foi um período muito crítico. Mas por que eu estou falando isso, enfatizando? Porque a gente viu que o nosso modelo era muito frágil. O modelo monoproduto, o modelo que precisava de caixa para poder crescer, para poder expandir, para poder evoluir, para poder abrir escritório. Ficou claro que a gente tinha que reinventar a empresa. E para isso, o que a gente fez? Vamos olhar o que o mundo está fazendo. Vamos olhar se existem outras XPs pelo mundo e o que essas empresas fizeram. E foi aí que a gente começou a vir para os Estados Unidos. No ano seguinte, 2009, a partir do momento que em 2008 a gente conseguiu minimamente deixar a empresa em pé, né, deixar a XP parada em pé, 2009 a gente olhou, beleza, qual é a mudança que a gente tem que fazer? E a gente foi para a feira da Charles Schwab. A Charles Schwab é um dos grandes escritórios de financial advisors aqui dos Estados Unidos e foi o nosso grande benchmark. A gente viu que o movimento que a Charles Schwab nasceu em São Francisco, não nasceu em Nova York, a XP nasceu em Porto Alegre, não nasceu em São Paulo, a gente começou a ver que tinha muita coisa em comum. E a gente, poxa, vamos olhar o que tem de bom nesse modelo e vamos fazer um copy and paste para o Brasil. Então aqui foi as idas nossas para a Schwab, por evento deles chamado Impact. E aí, nessas idas, ficou muito claro que, primeiro, as corretoras americanas não trabalhavam monoproduto, trabalhavam multiprodutos. E aí a gente levou para o Brasil o conceito do shopping financeiro. Ou seja, a partir de uma única conta na XP, a pessoa teria acesso a N produtos financeiros, não só mais a renda variável, mas a renda fixa, a renda variável, a fundos, a CDB e por aí vai, de N marcas. Não só da XP, mas produtos de várias marcas do mercado financeiro, do Banco do Brasil, enfim, multimarcas. E segundo, a gente olhou no modelo americano que existia o Financial Advisor, que era o profissional que fazia a entrega desses produtos, que fazia o aconselhamento, que olhava para o cliente, estudava o perfil dele e fazia a oferta correta. E a gente pensou, poxa, é isso que a gente precisa, porque principalmente nesse pós-crise, com as pessoas demandando muito mais do que apenas um operador para fazer ele comprar ou vender ações, as pessoas agora precisam de uma assessoria completa, uma assessoria muito mais profunda. Para a gente, cara, faz todo sentido. Então, em 2009, a gente começa a desfazer das filiais próprias, a gente começa a vender essas operações para as pessoas que tocavam elas, e a gente começou a fazer todo o modelo de crescimento da XP pautado pelos financial advisors, ou seja, profissionais, né, que têm empresas CNPJs diferentes e que são parceiros da XP para distribuir localmente os produtos que a XP tinha na sua prateleira. Então, para isso a gente fez toda uma conta, a gente criou toda a matemática para de que forma esse profissional ele tem que ser remunerado, quanto que ele tem que... A gente criou todo um portfólio de produtos para que no final do mês essa profissão pudesse ser uma profissão que remunerasse muito bem quem escolhesse fazer dela a profissão da sua vida. Então, muito treinamento, a gente começou a criar treinamentos como esse que a gente está fazendo aqui, a gente começou a fazer, obviamente que nessa época era presencial, porque não, imagina, em 2009 não tinha internet que tem hoje, então era tudo presencial, a gente criou uma sala de cursos na nossa estrutura do Rio, a gente começou a treinar pessoas que queriam entrar nesse mundo, treinar como fazer, de que maneira, treinar, enfim, a gente foi construindo a base do que seria essa profissão no Brasil. Então, 2009, 2010, a gente iniciou esse movimento de parar de crescer por estrutura própria, para começar a crescer por meio de financial advisors e criar toda uma matemática financeira para que esse profissional pudesse ser um profissional muito bem remunerado por aquilo que ele fazia. E teve um desafio muito grande, porque os antigos operadores de bolsa que viviam de corretagem, a corretagem é um produto que paga muito bem. Quem aqui é do mercado financeiro sabe que cada compra e venda de ação que você faz, a margem é muito alta. E a partir do momento que você vai para o mundo do financial advisors, você trabalha produtos com uma margem muito menor. Então, foi um desafio no início convencer o antigo operador a ser um assessor por conta dessa, no curto prazo, essa dificuldade de fazer a migração, né, da sua receita. Mas depois, obviamente,
se tornou um modelo oferece muito mais segurança para quem trabalha dessa forma, porque você passa a ter na sua carteira um patrimônio muito maior do cliente com recorrência na receita. Então, em 2010 para 2015, a gente consolidou esse modelo, a gente passou a formar financial advisors e a gente passou a dar fim aos operadores, a gente passou a não mais ter operadores de bolsa, mas ter financial advisors. A gente saiu de 30 escritórios próprios para 300 escritórios de financial advisors, então a gente começou a crescer com muita escala, né, de uma forma muito rápida, e mudou radicalmente o perfil da empresa, aquilo que eu mencionei, deixou de ser o operador que via de corretagem para ser uma empresa de assessoria financeira. Consequentemente, eu deixei de atender apenas aquela fatia do patrimônio do meu cliente de bolsa e passei a atender toda a pizza do patrimônio dele. Obviamente que isso fez a captação de recursos aumentar drasticamente. Então, essa história aqui ela tem 2 capítulos muito claros. XP até 2008 era uma. Em 2008 a gente teve que tomar uma decisão radical de pegar e implodir aquela empresa que a gente construiu do passado para construir a nova XP, que é a empresa hoje que todo mundo conhece. Certamente foi o que trouxe essa segurança e o que deu a possibilidade da XP se tornar a empresa que se tornou. Isso aqui é uma das nossas reuniões de sócios na época. A gente tinha esses encontros a cada 6 meses para definir o futuro da empresa e essa foi uma delas. Bem, legal. Deixa eu trazer agora aqui, trouxe aqui um pouco da visão do que a gente construiu. Deixa eu trazer alguns exemplos aqui para vocês para contextualizar isso. Esse exemplo eu gosto muito, que é o exemplo da Messing, até porque eu sou gaúcho lá de Vacaria, da Serra Gaúcha, Caxias fica pertinho de Vacaria, então criei uma relação muito próxima por ter conterrâneos, né, fazendo parte dessa operação. A Messing é um escritório que nasceu em Caxias do Sul, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Essa foto aqui é a foto do escritório 9 anos atrás, cerca de 12 operadores, ficava num prédio lá em Caxias. A Messing nasceu como uma operação para oferecer assessoria financeira para os consumidores do mercado caxiense. Essa operação ela cresceu demais, ela evoluiu. O Mauro, que é a pessoa da foto aqui à esquerda, e o Felipe, que é a pessoa direita, os 2 sócios, pessoas incríveis, que começaram, lá do início, começando, criando todas as bases para a operação crescer. Em 2016, eles alcançaram 1 bilhão de patrimônio dos clientes sob custódia, que é um marco para todo escritório que trabalha com financial advisors. 1 bilhão é um grande marco a ser atingido. Eles atingiram isso em 2016. Em 2023, longa história curta, para fazer um fast forward, hoje eles têm 25 bilhões sob custódia, são 35 mil clientes. É uma operação que saiu de Caxias e hoje está em Brasília, está em São Paulo, enfim, tem vários escritórios espalhados pelo Brasil. E recentemente eles se juntaram com a Faros, que é uma outra operação de agentes autônomos, e criaram a maior corretora independente do Brasil, que hoje tem 65 bi sob custódia. Ou seja, um escritório onde Mauro e Felipe tomaram a decisão de virarem financial advisors, montaram uma operação, passaram a ter 1, 2, 3, 12 assessores naquele prédio lá em Caxias, entenderam que dava para investir muito na evolução daquilo que eles construíram e eles foram crescendo, e a Messing é um super case no Brasil, é hoje uma das operações mais conhecidas Brasil afora. E o Mauro é uma pessoa super querida, a gente é muito parceiro, a gente se encontrou agora no Catar. Eu sou um fã de Copa do Mundo, toda Copa do Mundo eu vou e estávamos lá, eu e minha esposa, e aparece o Mauro, uma figura incrível, que assim, transformou não só a vida dele, mas transformou a vida de todas as pessoas que embarcaram nesse sonho de construir a Messing. O segundo case é o case de Maringá, da SVN Investimentos, que tem uma história bem interessante. Esse aqui, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas esse aqui é o vídeo de divulgação da XP Maringá. Maringá, a gente cresceu e a gente abriu uma operação própria, e depois uma das pessoas que trabalhavam nessa operação, quando a XP se desfez das suas operações próprias para começar o modelo de financial advisors, uma dessas pessoas comprou a operação e criou a SVN. Então a operação de Maringá nasceu como XP Maringá e depois virou SVN Investimentos. Em 2009, esse foi o vídeo de divulgação dos serviços da XP Maringá. Então, olha como é que era o escritório da antiga SVN Investimentos. Uma operação que tinha 7 assessores, se não me engano. Eu fui muitas vezes para esse escritório, que ficava num prédio comercial
A minha função na XP era muito essa, eu ficava rodando os escritórios justamente para levar boas práticas, para entender como é que estava a operação, para fazer prospecção de clientes dentro da cidade, para identificar se havia outros empresários locais que gostariam de ser financial advisor, de montar uma operação. Então, em 2009, a SVN Investimentos, ela ainda sob a bandeira da XP Maringá, esse foi o vídeo que eles usavam para fazer a divulgação do negócio na época. Então, só para vocês terem uma ideia de como era esse escritório 14 anos atrás, em 2009. Pois bem, eu só quero chamar a atenção aqui para essa pessoa que foi circulada. Esse aqui é o Felipe Bernardes. O Felipe, foi uma história bem engraçada, porque eu estava em Maringá um dia, numa das minhas visitas aos escritórios, e foi o Felipe começou como estagiário do escritório da XP Maringá. O proprietário do escritório na época era essa pessoa bem da direita, essa pessoa mais alta, o Dante. O Felipe, eu tive lá no dia que ele começou a trabalhar como estagiário no escritório, que é essa pessoa aí. Longa história curta, a SVN cresceu, a SVN evoluiu, o Felipe, o estagiário, apostou tanto nesse sonho do Financial Advisors que ele viu o valor nisso, que o Dante, aquela pessoa mais alta, saiu, ele não acreditou. O Felipe acreditou, comprou, se tornou o responsável pela operação. E a SVN hoje tem 350 assessores, 27 mil clientes, mais de 20 bilhões em custódia, e eles ganharam este ano o prêmio de melhor escritório de investimentos do Brasil na premiação que a XP criou, chamada Brasil Advisor Awards, que premia as melhores operações de Financial Advisor do Brasil. Eles estão hoje presentes em 11 cidades. Eu até me arrepio, porque aquilo que foi mencionado aqui no início, né, ou seja, de poder criar algo que possa impactar e mudar a vida de tanta gente. O Felipe, até o João, esses dias a gente fez uma conversa com ele e eu apresentei o Felipe para o João, e o Felipe falou: pô, Maurício, cara, no dia que eu comecei, que eu cheguei de moto no escritório, você estava lá. É muito bacana ver. E o Felipe, encontrei com ele agora em Miami, aqui, ele com a filha, e a segunda filha dele está para nascer, ele veio fazer um enxoval. Cara, mudou a vida dele, e ele criou uma operação que hoje impacta 350 pessoas que trabalham junto com ele, que são os financial advisors que fazem parte desse VM. Então, mais um exemplo aqui de um escritório que nasceu daquela salinha e hoje foi eleito o melhor escritório de investimentos do Brasil. E para fechar, o terceiro case é um case bem especial também, é um case que a gente acompanhou, viu de perto, é o case do antigo escritório chamado Blue Trade, que ficava em Franca. Um escritório de financial advisors, fundado por duas pessoas. Essa pessoa da foto da esquerda, bem à esquerda aqui, sentado, o Leone, e a pessoa da foto da direita, o Wagner, dois, enfim, empreendedores que já tinham tentado tudo na vida e falaram: poxa, eu acredito nessa profissão. Eu acredito que isso possa impactar a nós, nossas famílias, as pessoas que trabalham conosco, que a gente vai... Então eles começaram, essa foto aqui de 2013, eles tinham 9 assessores. Eu lembro exatamente desse dia, porque esse aqui foi o dia que eu estive no escritório deles para fazer uma gravação, porque eles concorreram em 2013 ao prêmio de escritório Revelação do Ano, e a gente foi lá para fazer um trabalho junto com eles. Então, nesse dia eu estava lá, enfim, uma operação que tinha 9 assessores. A longa história curta, em 2021, a Blue Trade deixou de existir, eles trocaram o nome, virou Blue 3, e a Blue 3, junto com a XP, criaram uma nova corretora de investimentos. Ou seja, a Blue Trade deixou de ser um agente autônomo de investimentos, um escritório de financial advisors, e passou a ser uma corretora onde a XP entrou como sócio. Isso em 2021. Em 2023, a Blue 3, agora sob a nova bandeira, começou a escalar pelo Brasil inteiro. São 18 escritórios hoje, se não me engano. 18 escritórios, são 230 sócios e 600 financial advisors trabalhando na Blue 3. Ou seja, o Wagner, o Leone, pessoas que a gente acompanhou a história lá atrás, que a gente fez uma reunião com eles para convencer, eu lembro eu e o Pedro, sócio que hoje também estamos juntos na Starse, a gente dividia essa tarefa de fazer a gestão dos escritórios parceiros da XP nesse período. Eu lembro dessa reunião que a gente teve com eles para convencer os dois a virem financial advisors, poxa, e eles, com as suas interrogações e dúvidas, toparam o desafio, compraram o sonho e hoje montaram uma das maiores operações de investimentos do Brasil, que impacta 600 pessoas diretamente, que são os financial advisors que trabalham com eles, e obviamente mais
milhares de pessoas que são os clientes da Blue 3. Então, esses são 3 exemplos, só para ilustrar um pouco do que a gente viveu assim, no mundo de investimentos, trazendo esse conceito do Financial Advisor para o Brasil, e o quanto a gente viu pessoas que compraram essa ideia lá no início, de um estagiário, de pessoas que compraram esse sonho, como o Leônio Wagner, do primeiro case que a gente viu aqui do Mauro e do Felipe lá em Caxias do Sul, e o quanto eles hoje se tornaram, enfim, o quanto a vida deles hoje mudou e a operação que eles construíram. Então, fazendo um paralelo de tudo isso, e por que eu estou aqui, por que essas conversas com o João, a gente embarcou nessa juntos, porque o que aconteceu com o Telecom e o que aconteceu no mercado financeiro, para a gente é quase que são histórias muito similares, e o momento que a energia vive hoje, para uma pessoa como eu, que viveu o mercado financeiro nos anos 2005, 2006, 2007, 2010, é um cenário muito parecido com o que a gente viveu no setor de finanças naquela época, e o João fala que é um cenário muito parecido com o que ele viveu no setor de telecom um pouquinho antes. Então, o que na nossa visão, o que na minha visão fica muito claro? Primeiro, nos anos 2000, o mercado financeiro tinha um cenário muito favorável. Aquele cenário, bolsa crescendo, aquela coisa toda. Enfim, o setor de energia hoje se apresenta um cenário muito favorável. O mercado abrindo, as empresas acessando o mercado livre, cada vez mais isso atingindo o consumidor, as contas menores, ou seja, isso ganhando cada vez mais a população de uma forma geral. Cenário favorável. Lá em 2009, quando a gente foi ver o que estava acontecendo no mundo, a gente viu que tinha essa grande oportunidade de descentralizar a distribuição de produtos financeiros. Ou seja, ao invés de você ter apenas os grandes bancos oferecendo seus produtos, poxa, por que não começar a criar operações que descentralizam esse monopólio, e você começa a ter os produtos financeiros sendo comercializados por uma única conta, várias marcas, e o assessor sendo a pessoa que faz esse. Então, essa descentralização que a gente começou a construir via XP em 2009, 2010, claramente hoje a gente enxerga essa descentralização da energia, essa consequente geração de busca por soluções. Ou seja, se descentraliza a energia, o consumidor ele tende a, deixa eu buscar quais são as melhores soluções para mim. Se descentraliza a distribuição de produtos financeiros, deixa eu entender como é que eu posso encontrar a melhor solução para mim. E, obviamente, que quando a gente viu esse movimento no mercado de finanças acontecer, quem é essa pessoa que vai oferecer essas soluções? Visto que o mercado descentralizou e que agora o cliente tem várias opções. Ficou muito claro que era o Financial Advisor, a profissão que aqui nos Estados Unidos a gente viu que já há 20 anos existia. Poxa, levamos esse conceito para o Brasil e da mesma forma a gente chega em energia. Mercado abrindo, mercado descentralizando, o consumidor que hoje tem lá uma conta, acessa energia, compra energia básica e comprou energia sempre de um único lugar, ele vai passar a ter N opções. E isso a gente viu na XP. A partir do momento que você tem opções, o consumidor, quando ele tem 2, 3, 4 opções, maravilha, eu posso escolher. Agora, a partir do momento que eu tenho 10, 15, 20, 50 opções, isso virou um problema. Foi exatamente o que a gente viu em 2009, quando a gente abriu a nossa plataforma. Por quê? Porque agora eu tenho, enquanto cliente, 50 opções aqui na minha frente, de várias marcas, vários tipos, cara, não sei o que fazer. Virou um problema, a descentralização. E aí entra o assessor de investimentos que vai resolver esse problema. Na energia, a gente enxerga um cenário muito parecido. Na medida em que o cliente vai começar, as pessoas vão ter cada vez mais opções para consumir energia, isso vai gerar um problema, porque qual é a opção que eu escolho? E aí entra o Energy Advisor, sendo o profissional que vai justamente entender o perfil do cliente e qual é a melhor solução energética para ele. Então, turma, eu tentei fazer um apanhado aqui muito rápido da nossa trajetória, do que a gente construiu na XP e como isso se conecta com energia e o porquê eu estou aqui. Porque eu acredito demais que esses 10 anos que a gente construiu essa operação no mercado financeiro tem muita similaridade com o que está acontecendo agora no mercado de energia. Quando o João fez o convite, eu disse, João, estamos dentro, vamos lá, vamos fazer acontecer.